Olá, boa tarde, 15 horas mais 28 minutos. Olha quem está aqui, olha quem está aqui, 15 horas e 28 minutos. Quem está aqui, quem? Eu tô aonde, Amadinho? Eu nem sei onde eu tô aqui, tô nessa daqui. Olha quem está aqui, a minha amadinha tá aqui comigo, a minha riquinha, que maravilha, que alegria. O pessoal perguntou muito sobre isso, falou, mas e a Elaine, cadê a Elaine? E eu dizendo, não, a minha amadinha é o seguinte, ela tá comigo todo dia, porque é a riqueza que eu tenho, eu sou possessivo, é minha riquinha. Então, né, minha vidinha? Tá aqui do meu lado ela. Para um bate-papo legal comigo sobre o diabo. A Amadinha entende do diabo, Amadinha? Não. Não, né, Amadinha? Não. Mas pelo menos das coisas do pai você entende, né, minha rica? Bem mais. Deixa o microfone aqui pra perto da Amadinha, que esse microfone aqui você bota ele onde você quer, ó, né? Agora tem algo entre nós, amado, o microfone, ó, tá entre eu e você, ó. É mesmo. Né, minha riquinha? Não tem problema não, né? Não. Ô, Amadinha, um estúdio de gravação do tipo desse do Rubens, que você pega o microfone e coloca onde quer, ó. Do jeitinho que você bota, ele fica, ó. Isso aqui é uma coisa cara, Amadinha? Não. Não é não, né, Amadinha? Não. Foi tempo que você tinha que ter grana para ter um estúdio assim, né, minha rica? Poxa. A qualidade de imagem do estúdio nosso melhorou muito em relação àquele antigo? Muito. Eu, assim, tô vendo que ficou muito melhor. Então, Amadinha, as pessoas que gravam também vídeos para a internet podem ter uma qualidade de áudio igual esse e uma qualidade de vídeo igual esse sem gastar muito? Acredito que sim. Eu também creio que sim. Por isso, se você quiser também fazer vídeos para a internet com qualidade, que se você quer avançar, né, do regime, vamos dizer assim, caseiro para o profissional, né, amada? Faz o contato com o Rubens via WhatsApp. Mas o assunto aqui hoje é aquele cidadão que está ali atrás, amada. Deixa eu ver se eu consigo puxar cidadão. Aqui para outra imagem aqui, para a gente ver ele melhor. Qual imagem aqui? Ah, nessa daí. Ali o cidadão, amado. O bicho é feio pra caramba. Olha lá, amado. Mais feio que Mas eu conheço alguém parecido com ele, cara. Não tô lembrando quem, rapaz. Mas ele é uma figura meio humana, né? Humanoide, né? Essa é a figura de Satanás, amada? Acredito que não. Também creio que não. Nós vamos discutir isso aqui agora, né, amadinha? Por quê? Porque está chegando o final dos tempos, minha rica, e existem muitas pessoas que enganam os outros. Existe um sistema manipulador, amada, que, na verdade, tem interesse não de instruir, mas de destruir a vida e a eternidade das pessoas, né, amadinha? Fato. Então é isso que nós vamos conversar aqui hoje. Como o diabo ficou vermelho e ganhou chifres. Este é um quadro do programa do Rubens, aqui no canal Verdade Oculta 2 da Elaine, a minha amadinha. Vamos ler primeiro, né, a matéria? A matéria, depois a gente disserta sobre ela. Como o diabo ficou vermelho e ganhou chifres. Esta matéria foi publicada no jornal, porque a mídia, no caso que é a BBC Brasil, a mídia quer instruir bem o povo? Será que é por isso? Não. Será que a mídia tem interesse em instruir o povo direito, amado? Nenhum. Nenhum, né, minha rica? A minha rica sabe disso. Mas vamos ler a matéria e depois a gente comenta, né, minha rica? Certo. Eu posso ler daqui, então. Antigamente era você que lia, mas está tão longe de você. Tá meio longe, tá meio... Quer tentar ler daí ou tá ruim? Não, lê você, está mais pertinho. Então eu estou mais pertinho. Se alguém te pedisse para imaginar o diabo, provavelmente viria à mente um demônio com um tridente nas mãos. No entanto, por centenas de anos, o diabo cristão não foi retratado pela arte religiosa. E quando finalmente surgiu, ele era azul, não tinha chifres, também não tinha cascos. A imagem mais familiar para nós surgiu pelas mãos de gerações de artistas e escritores que pegaram o pouco que o pouco que é dito pela Bíblia sobre Satanás e o reinventaram ao longo do tempo. Amada, só um detalhe, além de reinventar o Satanás, que é um demônio, também reinventaram outro demônio chamado Papai Noel, que também não tinha as características que tem hoje, né? É verdade. É uma curiosidade, né? Sim. A Bíblia diz que Satanás era o maior adversário de Deus. Onde? Boa pergunta que a Amada fez. Tem que ter você do meu lado, Amada. Eu não posso fazer os vídeos sozinhos, porque se eu fizer sozinho não tem essas pérolas. Você que está em casa aí, ouviu o que a Amadinha falou? Eu li. A Bíblia diz que Satanás era o maior adversário de Deus. A Amadinha perguntou, onde? É uma boa pergunta. Onde a Bíblia diz que Satanás é o maior adversário de Deus? Está escrito isso aonde? Ah, eu vi na igreja. Não discuto. Certo.
Hein, amada? Certo. Você também já ouviu na igreja? Muitas vezes. O que falaram para você sobre Satanás na igreja, amada? Que ele está numa eterna e constante luta com Deus. Também aprendi isso. Mas, onde na Escritura está escrito que Satanás era ou é, ali está o maior adversário de Deus? Está escrito onde na Bíblia? Em lugar nenhum. Não tem tal afirmação na Bíblia. Você já ouviu da religião, do pastor, da pregação, do rádio religioso. Dos filmes, mas não das Escrituras. Agora, amadinha, deixa eu abrir um parênteses aqui, é bem rápido, só para mostrar para você uma coisa. Olha, essa matéria aqui foi publicada, eu vou voltar exatamente aqui, não se preocupe, né? Ela foi publicada na BBC Brasil. O que dá a entender, amada, é que a BBC Brasil, uma das empresas gigantes de comunicação, porque pertence à BBC de Londres, é uma empresa britânica antiguíssima de rádio, televisão, né? E até de filmes, né? A BBC sempre fez muitos filmes, até para o cinema. O que dá a impressão é de que alguém da BBC achou interessante abordar esse assunto. Eu vou explicar para você como acontece no jornal ou na televisão. O redator, estou falando antigamente, né? Como acontece na forma básica, original, antiga, que é o padrão, né? O redator, ele pensa em alguns tipos de matérias e manda os repórteres ir em busca dessa matéria. Olha, uma matéria não perecível, o diabo. O que é uma matéria perecível? Um acidente em Mariana. Caiu lá o teto da igreja desabou em cima do povo. O teto da caverna desabou no dia de finados. Perecível. Ela é uma coisa momentânea. Certo. Então tem que dar essa notícia enquanto ela está em voga. O que é uma notícia não perecível? Sobre o diabo, que é uma coisa antiga. Sim. Sobre uma culinária, sobre um produto que a pessoa trabalha. Uma mitologia, alguma coisa que não esteja presa a tempo e espaço. Certo. Então o diabo é uma matéria não perecível. Aí o que eu estou dizendo é o seguinte, como nasce a ideia no rádio, na TV, no jornal, de se abordar um tema? O redator, alguém que é responsável por colocar as matérias ou no ar, ou no papel, sendo no jornal, ou na revista, ou no rádio, ele vai pedir aos repórteres ou ao repórter para ir em busca daquela informação. E aí o repórter vem e traz, porque há o interesse de uma pessoa, no caso o redator. O redator está ligado a quê? Aquele meio de comunicação que ele trabalha. Eu estou falando do básico. Vamos lembrar do Jimmy Olsen, lá no Daily Planet, do Superman, dos filmes antigos. Dá para entender aí. Dá. Ô Jimmy Olsen, vai lá e busca essa matéria. Olha, existe uma barragem enorme. Isso é o filme do Superman 1 de 78. Existe uma barragem d'água enorme. E ela foi inaugurada agora. Vai lá e faz uma matéria dela. Então o redator decidiu que o Jimmy Olsen vai fazer a reportagem da matéria. Tanto que quando ele está fazendo a reportagem, aquela barragem se rompe. O Superman vai lá e une com os braços lá, bota a mão lá. É um filme, a gente viu, em 78. Então, amada, esse é o normal. Só que no mundo Illuminati da realidade, não é assim que acontece. Sim. Por quê? Porque se você imaginar que essa matéria foi colocada aí por conta do redator da BBC que teve a ideia, você está enganado. Olha por quê. Isso é verdade oculta. O pessoal está assistindo aqui, vai levar de lambuja. Olha aqui, ó. Como o diabo ficou vermelho? BBC. Mesma matéria. Como o diabo ficou vermelho com os chifres? Globo. Quer ver? Você viu como o diabo ficou vermelho com os chifres? UOL. E aí vai, ó. Certo. Tá certo? Ó? Um monte de outras matérias da mídia convencional. Um monte de outras empresas da mídia convencional. Então você vê o quê? Isso é verdade oculta, é Illuminati. Você vê o quê? Que não sai da mentalidade de uma pessoa lá do jornal. Essas ideias saem da mentalidade de um grupo maior que comanda tudo. Então os jornais são meros repetidores. A serviço da gente? Nada. A serviço deles. Então o que eles querem fazer com essa matéria é dissimular. Entende? A mentalidade que está por trás desse tipo de matéria, amadinha, não é a mentalidade de um redator do jornal, da mídia, da televisão, do vídeo, de qualquer coisa que seja, que queira dar luz a cego. Não é igual você aqui, nem eu. Certo. Nós estamos fazendo a matéria aqui para poder alertar as pessoas. Dar luz a cego. Embora a maioria dos que não assistem, dos que estão assistindo, já não são mais cegos. Já estão enxergando. Você que está vendo aí, você não está mais cego, né, amadinha? É verdade. Já está enxergando. Então, não é o seu caso. É, na verdade, da porcentagem de pessoas que acompanham a gente, uma minúscula
estão vendo pela primeira vez esse vídeo. Mas uma grande parte já acompanha. Ainda mais agora com essa qualidade de imagem, né, Amada? Eu falava, pessoal, gente, eu estou precisando, sabe de quê? De um ânimo para fazer esses programas. Então, o estúdio remodelado vai me dar esse ânimo. A Amadinha convive comigo 24 horas. A remodelação do estúdio me deu ânimo ou não deu, Amadinha? Deu ânimo, deu um gás. Deu tudo, né, minha vida? Eu entro no estúdio que horas e saio que horas, Amada? Você entra de manhãzinha e não tem horas pra Qual dia eu fui voar com meus aviãozinhos que eu amo tanto, Amadinha? Nunca mais. A única coisa que eu não deixo de dar atenção é a quem? É a você. Né, minha vida? Eu só não deixo de dar atenção à minha vida, eu não deixo espaço. A minha vida, quem preenche espaço sou eu. Né, minha vida? Eu sou muito egoísta. Tudo pra minha vidinha, quem ocupa espaço sou eu o tempo todo. Quem vai elogiar ela? Eu. Quem vai tratar bem? Eu. Quem vai tratar com carinho? Eu. Quem vai cuidar? Eu. Não dou espaço pra ninguém. Eu não descuido da minha vida. Mas fora a minha vida, Amadinha, eu descuidei do resto de tudo. Hein? Por conta do estúdio, né, Amada? Ficou da hora, cara. Ficou legal, né, minha vida? E você vê que foi só uma remodelação, né, minha vida? Principalmente na parte de software, né? Sim. De adequar melhor aqui as coisas, né, Amadinha? Não foi um... E o estúdio ficou mais amplo, ficou melhor pra gente, né? Mais confortável pra mim que gosto de estúdio. Então, deixa eu falar com você. Só tô precisando de um óculos, Amado. Esse óculos aqui vai sair lágrima, porque eu já não tô enxergando com ele e vai prejudicando minha vista mais. Todos eles que você tem? Não, tem outro aqui que já tá melhorzinho, mas o rapaz, o meu amigo, me fez um presente. Esse outro aqui tá melhor, tá vendo? Esse aqui é novinho, zerado. Mas como agora eu vou receber um óculos de verdade, ó. Aí esse aqui pra ler aqui perto, ó. Pô, minha mão agora enxerga bem mesmo, tá vendo? Esse aqui. Olha, você ficou diferente, seus olhos ficam um pouco maiores. É porque o óculos é mais forte. Por isso que meu olho fica maior, porque esse óculos aqui é mais forte. Então cada vez eu vou aumentando mais a lente e vou forçando mais a vista e a vista ficando mais fraca. Mas agora, né, com essa aqui, o nosso grande amigo, que eu não posso ainda falar o nome aqui, né, me presenteou, semana que vem eu vou ver isso. Vai ficar melhor. Mas aqui é assim, gente. A gente vai num papo descontraído com você, né? E você vai conhecendo mais. Só fechando esse assunto, então, Amadinha, aqui da mídia, você vê que é algo tramado, ó. Olha, BBC, Globo, UOL e ali para baixo tem outros mais. Então, não foi matéria feita por uma emissora. Não. Não, é tudo filtrado, é buster, é tudo preparado fora para os daqui de dentro apenas repetir. Certo. Isso é lamentável. Foi tempo que a mídia era autêntica, Amada. Então, agora vamos analisar o seguinte. Nós já temos certeza que a matéria sobre o diabo, como ficou vermelho, ela é encomendada pelos Illuminati. Por quem comanda todas as mídias. Porque antigamente o redator do cada jornal ainda mudava um pouquinho o texto. Agora, cara, é descarado. Eles usam o mesmo texto. Certo. Um texto que já vem embrulhado lá de fora. Né? Então, olha ali. Vamos agora continuar a análise do texto. Tá certo? Já sabendo que ele é uma dissimulação. Na verdade, ele é para levar pessoas a equívocos e até para duvidar da religião e do Criador. Se o camarada duvidar só da religião... Valeu a pena. Pô! Mas os caras embrulham tudo no mafuá e quando a camarada perde o crédito, ele fica descreditado de tudo, Amado. De tudo. Do pai e da religião, porque eles juntaram o pai à religião. Meu irmão, minha irmã, a religião é uma coisa, o Criador é outra, anterior à religião. A religião foi criada pelos homens e não pelo Criador. Os homens criaram as religiões e as religiões morrem quando os homens morrem. Ô, Amadinha, nós vivemos em qual país? Brasil. Brasil. Aqui no Brasil, quando houve a invasão portuguesa, a invasão espanhola, as invasões que houveram aqui, antes delas, não tinha ninguém no Brasil ou já tinha alguém aqui? Já tinha. Já tinha alguém aqui. Por que o Rubens usa essa metodologia de Sócrates? E do Messias, antes de Sócrates? Perguntar para responder. Né? Por que o Rubens faz isso? Bom, o Rubens faz isso por um motivo simples. Porque é o método... Esqueci o nome agora que se dá. Porque assim você encaixa melhor as informações. Isso. Pensa, raciocina, não só aprende para repetir, não só decora. Sabe, Amada? É método irônico que chama. Método irônico. Não tem a ver com a tal ironia que a gente conhece hoje. Mas o nome é método irônico. Aquele que você pergunta para responder. Sim. Entende? Você pergunta porque você já sabe a resposta. Talvez daí vem o nome método irônico. Mas não por modo negativo, né? Mas positivo. O Messias fazia isso, né? Quem dizem os homens que eu sou?
Olha, uns dizem que você é o profeta, que é Elias. E tu? Quem dizes que eu sou? Você é o Cristo, né? Na Bíblia, né? O Filho de Deus vivo. Bom, é um método de perguntar para responder, porque as pessoas entendem as coisas mais fáceis assim. Então, né, amado? Não é errado nem pecado. O que eu estava perguntando? Assim, quando veio no Brasil. Então, quando houver as invasões, não é descoberta, as invasões de portugueses aqui no Brasil, já existia gente aqui? Sim. Já. Quem? Os índios. Os índios daqui do Brasil. E os nativos tinham a religião deles na época, amada? Acho que sim. Claro. Quem era o deus deles? Sei lá, alguma divindade da era natureza. Tupã. Tupã, né? Era Tupã, o nome era Tupã. Aí eu pergunto, cadê o Tupã hoje sendo cultuado no Brasil? Foi abolido. Foi abolido. Então, se você chegar numa grande capital igual São Paulo, chegar numa cidade igual Rio de Janeiro e falar, vamos orar a Tupã, o povo vai falar, Tupã, você é índio, você é maluco? Tupã não existe. Porque não é que os índios foram todos mortos, mas a cultura indígena morreu. Sim. Então, por quê? Porque os povos indígenas do Brasil habitavam todo o litoral brasileiro, toda a região do Brasil. Não era só nos cantinhos de floresta que ficaram agora lá cercados como mendigos. Né? Não é o que está aí hoje. Então, amada, o que eu estou dizendo é que quando uma nação morre, o Deus daquela nação também morre. Sim. Amada, eu citei os índios brasileiros, mas poderia ter citado, por exemplo, os incas. Uma civilização que existiu e acabou. Os maias. Onde estão os deuses dos maias hoje? Ele existe na mentalidade do povo? Não. Não. E o Deus do cristianismo, ele existe na mentalidade do povo? Existe. Por quê? Perguntando para responder. Por que o Deus do cristianismo existe ainda hoje, em 2016 para 2017, na mentalidade do povo cristão? Por quê? Porque o povo cristão existe. Na hora que o povo cristão deixar de existir, esse Deus do cristianismo vai deixar de existir. Agora, o Criador dos céus e da terra, que não está preso, ligado, nem tem compromisso com nenhuma religião, existia, existiu, existe e sempre existirá. Glória a Deus. Aleluia. Amado? Só que glória a Deus, aleluia, é um termo usado para o Deus do cristianismo. O nosso, nós só o bendizemos perante as pessoas e não por um momento de êxtase como esse, ou de emoção da alma. É verdade. Porque no êxtase da emoção da alma, aleluia, glória a Deus, emoção da alma, não é razão do sentimento, do entendimento, não tem nada a ver com o espírito. Nada. É só a alma. É a mesma alma que diz, Flamengo, pô! É isso aí. É a mesma alma. Mesma alma. Isso é alma. A alma da razão, a alma do entendimento, vamos dizer, a ação do entendimento, a ação da realidade é a ação espiritual. É lá no intelecto, é você saber. Isso aqui é um microfone, e é um microfone, e é um microfone. E acabou. Criador é o Pai, é o Pai, é o Pai. Você sabe, você não abre mão. Certo. Vai haver a marca da besta? Vai haver. Eu não sou besta, eu não boto, eu não boto, eu não boto. Certo. Se for chip ou não for, problema deles. Eu não boto nada na testa. É igual lá no Na Bíblia judaica, o diabo é apenas outro grande agente subordinado a Deus. Olha agora onde eles estão chegando. Olha aqui. Eu quero a opinião da Amadinha. Tá certo, Amadinha? E aqui é o seguinte, aqui é no pique, é ao vivo. São 15 horas e 47 minutos. A Bíblia diz que Satanás era o maior adversário de Deus. Falso ou verdadeiro? Falso. Assino embaixo com todas as letras. Extremamente falso. Não há, em algum lugar da Bíblia, em lugar algum, nenhuma informação de que o diabo é adversário de Deus. E eu considero essa afirmação um ultraje. Eu considero essa afirmação não vou falar blasfêmia porque a palavra não se aplica, mas uma contradição, sabe, amado? E um desrespeito enorme ao Pai e ao que Ele deixou para nós ter. Eu considero, porque, amado, adversário é aquele que se coloca numa posição de igualdade. Por exemplo, o adversário do clube de futebol, do Fluminense, o Vasco, porque pode um ganhar ou pode outro ganhar. Tá certo, amado? Sim. Adversário é aquele que tem força, poder para ser
disputar. Sim. E o Ra-Satã não tem poder para disputar com o Criador. Ninguém tem. Ninguém tem, isso que eu falo. Não tem. Tem outra pergunta ali que eu já vi, pode ser até pro próximo. Procurando essa aqui agora, eu achei outra. Por que Deus não destrói o diabo? É outra pergunta aí dessas aí da mídia. Ah, tá. Isso é só para dissimular. Aqui, você que é evangélico, olha para cá. Olha para cá, é quinta-feira, né, amado? Às 8 da noite. É. Mas olha para cá agora, me dá essa oportunidade aqui, nessa câmera aqui. Olha para cá. O que eu tava falando? Que tem outra pergunta. Por que Deus não destrói o diabo? É para dissimular. Obrigado, amadinho. Uma lembrou da outra. Esse tipo de... você que é evangélico, você que busca servir ao Senhor, que você acredita que o Senhor é Deus, certo? Você que é evangélico, eu não vejo o povo de Deus mais concentrado em outro lugar do que na religião evangélica. Eu considero que a pessoa que quer buscar a Deus, infelizmente, cai em um laço, porque o que mais tem nas ruas que o mundo oferece são portas abertas para se buscar Deus, chamado de igreja evangélica. Então, o povo que quer buscar Deus acaba indo para esses lugares. Não é verdade? Então, eu considero que nos lugares que mais tem o povo de Deus, na minha visão, por conhecimento empírico, por análise própria, são as igrejas evangélicas. Então, você que é evangélico, que é pessoa do bem, que está indo para a igreja porque quer realmente fazer a vontade do Pai na sua vida, que quer agir com vontade, com aquilo que o Pai quer de você, né, amadinha? Sim. Olha para cá, essas matérias, como essa que nós estamos vendo aqui, deixa eu botar aqui atrás, aqui. Essas matérias que nós estamos vendo, gente, são matérias feitas para dissimular, não para construir, mas para destruir. Fiquem muito atentos. Aprendam a analisar as coisas na ótica do Criador e da Escritura, não da religião, para que você não seja pego nesses laços que a mídia de Satanás coloca. E essa mesma mídia está compactuando com a religião, porque o que ela diz, a religião assina embaixo. Casa cristã. Exatamente. Agora, você tem que analisar isso à luz das Escrituras, do que está escrito na Escritura, não do que você viu numa pregação, ou num sermão, ou no estudo. Porque o sermão, a pregação e o estudo utiliza de trechos isolados para compor a história que eles querem contar. Deixa eu beber água, estou cheio de sede, magia. Então, é bom você que é evangélico, você que procura realmente fazer a vontade do Criador, prestar atenção quando você vê matérias envolvendo as coisas da fé verdadeira sendo veiculada por meio de comunicação do mundo. Né, amada? Sim. Olha lá. A Bíblia diz que Satanás era o maior adversário de Deus. Já foi declarado pelo amadinho assim embaixo. Falso. Na Bíblia judaica, tem a Bíblia judaica e a outra? Aqui está assim, a Bíblia diz qual? Podia que falar, a Bíblia cristã. Sim. Porque botou a Bíblia judaica. Então você vê que eles são totalmente doidos. Esquisito. Não respeitam, inclusive, a retórica, nem a concordância. O negócio é iludir o gado. Né? Ó, a Bíblia diz que Satanás era o maior adversário de Deus. A Bíblia, quer dizer, fechou a Bíblia. Agora, na Bíblia judaica, que história é essa, cara? Que loucura é essa? Então explica, tem duas Bíblias? Não. Tudo fachada, tudo história. Só tem as Escrituras. O que existe é o que o Messias falou. Aquele que crê em mim, como diz a Bíblia. Não. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, deste fluirão rios de água viva. Escrituras é o que existe. Você tem que aprender a ler as Escrituras na Bíblia. Assista a Bíblia Bíblica. Está lá no Prepare-se em promoção. São 8 DVDs, se eu não me engano, ou mais, por R$40. A Bíblia Bíblica são 2, mas tem outros também, que é a igreja, o que é a igreja de verdade, né? Lei e graça, o que é a lei, o que é a graça. Excelente lei e graça, né, amada? Sim, muito bom. Muito bom. E aí, além deles, a sã doutrina. 1, 2, 3, 4. A sã doutrina é que é a segunda piedade, não é a segunda religião, nem obras religiosas. Vamos lá. Aí vem, na Bíblia judaica, o diabo é apenas outro grande subordinado de Deus. Falso ou verdadeiro, amada? Falsérrimo. Na Bíblia judaica, o diabo é apenas outro grande subordinado de Deus. Um anjo do mal. Uma alegoria que simbolizava a inclinação maligna dos homens e mulheres. Esse personagem foi desenvolvido pelos cristãos até transformá-lo em uma representação da maldade suprema. Aqui está dizendo que na Bíblia judaica aparece a figura do diabo, mas não como uma pessoa, mas como uma força maligna,
que agia nas pessoas, né? E agora, aí depois os cristãos desenvolveram esse demônio como um ser, tá certo? É o que está narrando essa matéria publicada na BBC e nas outras mídias convencionais manipuladas pelo Illuminati. Vamos para a realidade? É a melhor realidade? Bom, a Bíblia diz que Satanás era o maior adversário de Deus. A Bíblia não diz isso. Em lugar nenhum diz isso. Na Bíblia judaica, o diabo é apenas outro agente subordinado a Deus. Na realidade, independente de Bíblia, independente de judaica, Torá, Tanakh, Septuaginta, Vulgata, independente de qualquer coisa, o diabo, o Satã no caso, foi um ser criado pelo Criador. Não é só uma força. Não é só uma força de ação. Não é só o mal. Ele é um ser. Um ser. Vamos falar como pessoa, para ficar mais fácil de entender. Uma pessoa criada pelo Criador e está debaixo da autoridade do Criador, como tudo está debaixo da autoridade dele. Tudo, sem exceção. As forças da natureza estão debaixo da autoridade dele. Ele para o mar, ele abre o mar, ele para a lua, ele detém o sol, ele faz o que ele quer. O Criador comanda tudo. Móvel, imóvel, animado, inanimado, tudo. E Satã também. Sim. Né, amada? É. Então, quando você lê essas matérias, você vê que elas são totalmente destrutivas. Porque misturam coisas que são verdadeiras, fragmentos, com um monte de cascalho da mentira. É como o cara peneirar a pepita de ouro no rio e pegar um monte de ouro de tolo. Barro, coisa ali formada. É um monte, a peneira cheia. Lá no meio que tem um pedacinho de verdade. Mas vale a pena o cara ficar peneirando o dia todo para pegar uma pepitinha. Do mesmo jeito aqui para eles, vale a pena eles enganarem as pessoas porque está preso nas pequenas pepitinhas que estão no meio do barro. Certo. Tá certo, amada? Então, o diabo é apenas outro agente subordinado a Deus. O diabo é um ser que também está debaixo do poder do Criador. Em parte tem um pouquinho de verdade. Tem, é o que eu estou falando. No caso da subordinação. No caso da subordinação É verdade. Né, amada? Agora, outra coisa que fala aqui que não é verdade, para acrescentar essa peneira da mentira, né? Esse personagem foi desenvolvido pelos cristãos. Não. Está dizendo que o personagem, amada, foi os cristãos que inventaram. Que esse ser não existe. Não. Primeiro que essa figura do diabo, ela bater de frente com Deus, a Bíblia diz que o diabo era o maior adversário de Deus. Não é a Bíblia. Isso é um conceito chamado zoroastrismo, que nasceu na Babilônia. Pesquise sobre esqueci o nome do cara agora. As astrustas. As astrustas. Porque, cara, é tanta coisa na minha cabeça, ainda mais um nome desse que assusta, né? As arastrustas. As arastrustas, será? Procura sobre isso, que você vai saber quem é esse Zaratustra. Procura saber, né, amadinha? Isso. Aí você vai saber sobre ele. Zaratustra. Esse cara que tem uma asinha aqui do lado, é um personagem barbudo que tem uma asa. Ele parece até o Nimrod um pouco e também parece aquele Hammurabi. Esse cara, ele é o que desenvolveu essa teoria de que Deus tem um inimigo à altura dele, que é Satã. Então, de lá para cá da Babilônia, quando o povo foi para o exílio, foi ser escravo na Babilônia, adquiriu essa cultura e trouxe de volta. E até hoje está aí essa cultura de que o diabo é inimigo de Deus. É isso que rende muito dinheiro para alguns pastores malandros, que diz que você tem que estar no time que está brigando contra o diabo, a favor de Deus. Então tem que a favor de Deus e contra o diabo. Pisa na cabeça dele, ele pisa na cabeça da serpente. E vai aquela música de reteté. É tudo isso aí. Na obra dos irmãos Lindeborg, Lúcifer tortura e é torturado. Lúcifer é outra questão que não vem ao caso agora. A doutrina cristã diz que Satanás assumiu a forma de uma serpente e tentou Eva no jardim do Éden. Mas não há nenhuma menção do diabo no livro de Gênesis. Foi só mais tarde que os cristãos interpretaram a serpente como uma encarnação de Satanás. Não foi, não. Aqui diz que o dragão é a velha serpente. É Satã, que estava no jardim do Éden. Está em Apocalipse. Sim. Né, amado? Então não foi cristão, não. Mais uma mentira aqui do texto. Também acredita-se que Satanás foi expulso do céu. Isso aqui que é história. Por desafiar a autoridade de Deus. Porém, na Bíblia, um personagem misterioso é expulso após rebelar-se contra Deus. Ué, que isso? Não tem isso, cara.
Deixa eu ler de novo, amado. Isso aí nem eu entendi. Não, nem eu. Também acreditas que Satanás foi expulso do céu após desafiar a autoridade de Deus. Acredita-se? Acredita-se. Verdadeiro, a religião acredita. Agora, tem isso na Escritura? Não. Não. Então, o que vale é o que está escrito. Falso. Isso não existe. Porém, na Bíblia, um personagem misterioso é expulso após rebelar-se contra Deus. Que personagem misterioso é esse? O Espírito ter colocado capítulo e versículo. Eu tinha que botar aí capítulo e versículo dessa vez. Eu queria que ele tivesse colocado para saber que personagem é esse, amado. Porque não existe. Não tem. Uhum. A caracterização de Satanás como anjo caído deriva dessa tradição. É tradição ou está escrito? Não, é tradição. É isso, mas bota um pouquinho de verdade. Certo. Um monte de mentira. Está escrito? Não. É tradição? É. Você que assiste a gente pela primeira vez, não acredita que o diabo era um anjo bom, Satanás, né? O diabo já é outra história. Né? Igual você falar de inferno, falar de diabo, né, Amadinha? Sim. É outra história, né? Então, quer dizer, falar de Lúcifer, cada um é uma história diferente. Agora, vamos lá. A caracterização de Satanás como anjo caído deriva dessa tradição. Peraí. Da tradição, ele não deriva, ele está até hoje. Essa tradição existe. Ela não acabou. O povo acredita nisso. Agora, porém, na Bíblia, um personagem misterioso é expulso após rebelar-se contra Deus. Está escrito em que capítulo? Em que versículo está escrito isso? Esse texto não existe. Vamos continuar lendo. O que nós estamos fazendo aqui é dissecando a matéria, né, amada? Isso. Para ver, à luz do conhecimento que nós temos das Escrituras, se isso está lá ou não. Ah, Rubens, mas se você não conhece a Escritura e está mentindo, você não tem ela na mão? É só ler, meu irmão. Eu posso estar mentindo, dizendo que não está na Bíblia, está. Você não tem a Bíblia na mão? Desfolha ela de A a Z, da primeira à última página, e acha isso aí e me mostra, para ver se você consegue. A imagem de um Satanás que governa o inferno, inflige tortura e castigo aos pecadores, também não encontra correspondência no texto sagrado. Não, não tem. O inferno foi Semiramis que criou. Né? Com certeza. Né? O inferno do jeito que se pinta. Sim. O diabo do jeito que se pinta com chifre, não é o homem que criou? É. O Papai Noel do jeito que é hoje, não é a Coca-Cola que criou? Sim. A Coca-Cola criou o Papai Noel do jeito que ele é hoje. Sim. Do mesmo jeito também, esse inferno, um diabo lá torturando as pessoas, né, que está ali até no quadro que a gente viu aqui, ó. Isso é criação da Semiramis, ó. A mulher do dinheiro, da nota de dinheiro do real, né? Isso. Então, são muitas histórias dentro da história, né? Tá aqui, né, amada? Tem sim. Acabou, né? Agora tem isso aí, as faces do diabo. As faces do diabo, vamos ver qual é. Nos primeiros séculos, o cristianismo não havia muita necessidade de representar o mal na arte religiosa. Os cristãos acreditavam que os deuses pagãos rivais, como o egípcio Bes e o grego Pan, eram demônios responsáveis por guerras, doenças e desastres naturais. 100 anos depois, quando o diabo apareceu na arte ocidental, algumas representações incorporaram os atributos físicos desses deuses, como o apelo facial de Bes e as patas de cabra de Pan. Bom, falando-se em mitologia, né, em personificação de mitos, plausível. Sim. É verdade, o diabo é, na verdade, características dos deuses pagãos. Sim. Que, na verdade, para nós também, que cremos no Criador, é uma figura, né, do paganismo, realmente. Né, o adversário da nossa alma, não do Criador. Exatamente. Então, aqui eu dou nota de 1 a 10 aqui, entre realidade e mentira, eu dou nota 5. Entendeu? Certo. Não é mentira nem realidade. Passa. 100 anos depois, quando o diabo apareceu na arte ocidental, algumas representações incorporaram atributos físicos desses deuses, como o pelo facial de Bes e as patas de Pan. O Pan é o Peter Pan, viu, gente? Do Walt Disney. É o Peter Pan. O Pan realmente é um demônio, se considerado como um deus pagão, né? Igual o Baal, né? O diabo medieval. Olha lá o diabo medieval. Tadinho do diabo medieval. Ele tinha as asinhas, amada, igual o do Baphomet já, ó. Coitado. As asinhas dele, né? Parecia tá também o Zoroastra. Ele é irmão dos Zeus, né? Tá parecendo a barbinha de Zeus, né, cara? Acho que ele é da família. Acho que ele é irmão de Zeus. Na Idade Média surgiu o retrato de Satanás mais reconhecível. Foi uma época de muito sofrimento, que ficou ainda pior com o surto da peste negra, a epidemia mais devastadora da história humana, com milhões de mortes na Europa. Aí vai. Como a igreja não podia proteger os fiéis da doença,
As representações de Satanás centraram-se nos horrores do inferno, refletindo o ânimo do momento e lembrando porque não se devia pecar, né? Claro, a igreja aproveitava de tudo. Você está com a peste negra, porque você está pecado, então tem que tirar o pecado, tem que ir para a igreja e pagar a indulgência, e vai. Há uma longa tradição de associar o diabo aos inimigos do cristianismo, dentro e fora da igreja. Quando ela se dividiu durante a reforma não é reforma, é divisão, cara. Eles falam tudo errado. Uhum. Se fosse reforma, a católica não existiria mais, porque teria sido reformada. Exato. Ô, amadinha, a pessoa vai reformar a casa dela. Então, a casa dela não é mais aquela. É outra casa que vai ficar no lugar daquela reformada. Aquela não vai se ver mais. Exatamente. Vai estar nessa, uma na outra. Sim. A igreja católica ficou na igreja protestante ou fez assim? Separou. Então, não é reforma, é divisão. Dividiu. Vamos ler direito? Vamos. E você que está em casa, vamos aprender a ler tirando a sujeira que eles botam? Você sabe da história, então você vai ler direito. Quando ela se dividiu durante a divisão, é engraçado que ali é um paradoxo, né? É. Ela se dividiu durante a reforma. Uma casa se divide durante a reforma? Como eles me fazem de otário. Não é verdade, amado? É mente infantil, amado. O povo, o gado tem mente infantil porque eles infantilizam as pessoas com umas pegadinhas dessa. Católicos e protestantes se recusaram mutuamente de estarem sob a influência do diabo, com propagandas jocosas e grotescas sobre esta corrupção. Vamos lá. Vê se essa matéria é muito grande. Não, até que não é tão grande, não. Né, amadinha? Se Satanás conseguia corromper o corpo feminino, era uma ameaça à segurança familiar, à santidade e até mesmo à fertilidade da comunidade. Vamos ver. Os escritores e pensadores iluministas interpretaram a história do diabo para que se ajustasse às preocupações políticas da época. John Milton descreveu um Lúcifer psicologicamente complexo no poema Paraíso Perdido, que conta a queda em desgraça de Satanás. Então acho que é daí que veio fortificando essa ideia, né, de Lúcifer, de anjo caído, né, mano? Pode ter sido disso, né? Enquanto os textos religiosos anteriores haviam examinado a motivação de Satanás para condená-lo, o Lúcifer de Milton é um personagem atraente e solidário, que encarna os sentimentos de rebeldia do republicanismo do século XVII. Está dizendo aqui que o contexto religioso ele foi se transformando de acordo com as transformações sociais. Né? A época do iluminismo, por exemplo, é a época que deixou-se muito de pensar. Estou vivo porque Deus me manteve vivo. E eu penso que isso deve existir até hoje. Nós estamos vivos porque Deus nos manteve vivo. Mas eles perderam esse tipo de conceito, porque antes era só assim. Os deuses que não querem, os deuses que querem, os deuses que permitem, os deuses que não permitem. Esse mundo ficou restrito hoje só à religião. Mas era comum, no seio geral das pessoas, atribuir tudo a deuses. E a época do iluminismo veio iluminando, em termos, né? Tipo assim, explicando tudo. Entende? Por que acontece isso, por que acontece aquilo, tudo tem uma explicação física para os acontecimentos, né? Então, por isso que eles foram adaptando a religião aos contextos da época, da história. Explica-se bem, viu? Por isso que é bom ler para você ver como aconteceu a história e ver como chegou, como está hoje, né? Certo. Para alguns artistas românticos e iluministas, Satanás era um nobre rebelde que travava uma batalha contra a autoridade tirânica de Deus. Aí vai. Quando a ciência conseguiu explicar a morte, as doenças e os desastres naturais, a figura do diabo ficou ameaçada. Havia lugar no mundo laico para Satanás? Entendeu, amada, até aí? Mais ou menos. Porque era a época do iluminismo, a época de explicar por que você envelhece. Porque suas células ficam cansadas, não se rejuvenescem mais. Sim. Por que fica doente? Porque o organismo entra em falência, ele trabalhou e agora vai descansar. Então essas explicações científicas, elas batiam de frente com as explicações que se tinham antigamente. Que eram explicações, vamos dizer, surreais. Surreais, baseadas em miticismo, né? Sim, o sobrenatural. Sobrenatural, né? Entendi. Entende? Então, a questão sobrenatural, hoje, ela existe muito forte no meio da religião. A religião de Umbanda acredita que vai receber a incorporação de um espírito do passado. Sim. A religião protestante acredita que está recebendo o Espírito Santo de Deus e que vai operar maravilhas e milagres. Então, esse conceito ficou muito fechado hoje na religião, né? Foi quando um diabo urbano e sofisticado entrou em cena, seguindo uma tradição de identificá-lo com inimigos políticos, inimigos religiosos.
O diabo foi usado para ilustrar a oposição política por meio de caricaturas e sátiras. Além disso, quando fala diabo e Satanás aqui, está fundido, né, amada? Uhum. E nós não estamos entrando no mérito para poder não... Certo. Quem está entendendo aqui, vendo a primeira vez, não deixar o entendimento sumir. Além disso, Satanás encontrou seu lugar no mundo comercial, tornando-se sinônimo de excessos pecaminosos, aparecendo em propagandas para vender desde chocolate a champanhe até carros de luxo. Então a figura do diabo acabou pelo jeito. Ela vendia, amadinha, e ela vende até hoje. A verdade é essa. Porque o que seria do meio religioso evangélico, dos pastores e dos padres, se a figura do diabo desaparecesse? Né? Não tinha como assustar, amedrontar o povo, né? E se sobrepor ao povo com autoridade. Se sobrepor também, né? Pelo menos os membros dele, né? Na Eurásia, que você leu o livro e gostou muito, né? Uhum. Na época lá da Eurásia, e qual era? Oceania, né? Oceania. No livro 1984 de George Orwell, você vê que eles têm um inimigo criado e mantido para poder estabelecer o padrão de controle. Sim. Se eles acabam com o inimigo virtual que é a Eurásia, o governo do Big Brother, né? Qual o nome deles lá que eu esqueci agora? Insoct? Insoc. Não lembro. Mas tinha um nome lá, o governo deles, né? A Polícia das Ideias, você fala? Eles tinham um nome lá, o governo que comandava, que tinha que fazer reverência a ele. Acho que era assim que fazia. Esqueci o nome. Era o partido. É o partido. Era o partido. Então, quer dizer, se a figura do adversário desaparece, não há razão para você estar debaixo de uma autoridade de um partido. Amada, no começo, quando se estabeleceram as nações, qual era a ideia de estabelecer nações? Era pessoas para poder proteger a gente da gente mesmo? Não. Era para proteger os dos de fora, amada. Sim. A visão social, política, no início, quando se estabeleceu, vamos criar o nosso rei, o nosso presidente. É para quê? Para oprimir a gente? Para cobrar imposto? Não era a ideia. Era para proteger os de dentro dos de fora. Sim. Quando os anjos foram até Sodoma e a autoridade de Ló foi questionada, você repara qual foi o motivo de questionar a autoridade de Ló. Alguém acaso te fez juiz para que você pudesse tomar a liberdade de deliberadamente trazer esses homens aqui para dentro? Uhum. Por quê? Porque eles constituíam, no caso, entre aspas, juízes, que não tem a característica, né? Juízes, ou seja, autoridades, para proteger os de dentro dos de fora. Entendi. Então, as nações foram criadas, a princípio, com esse intuito, de dizer, vocês são concidadãos, vocês serão protegidos os seus direitos, para pessoas de fora não vir para... Só que hoje, o poder constituído do país, inclusive do Brasil, são os que estão aí para poder proteger o sistema de nós em favor dos de fora. Isso mesmo. Em favor dos de fora. Não sei o que eu estava falando para chegar a essa conclusão, mas eu queria dizer isso, né? Que a visão é proteger os de dentro e de fora. Lembrei. Então, por exemplo, a autoridade do pastor e do padre é para proteger os que estão dentro da igreja, conduzindo as ovelhas para um caminho seguro, para que o diabo, o lobo, não pegue. Só que o próprio lobo, assim como no caso do Brasil, que está protegendo, já está lá, já é. Está no lugar mais alto. Olha para cá. Você gostou aí do nosso bate-papo, eu, Amadinho, e você? Você gostou? Eu estou em qual câmera, Amado? Estou com tanta câmera aqui que eu já não sei mais nem qual que eu estou. Estou nessa aqui, ó. Né? Se você gostou, achou legal, então, poxa, vai acompanhando, né, Amadinha? Porque qualquer hora dessa a gente volta. Agora eu estou naquela câmera lá. Aqui é cheio de câmera agora, tá muito legal isso, né? E se você quiser, agora nessa de cá, Amadinha, aqui, ó. Cadê? Essa daí. Então, se você quiser também fazer um vídeo, né? E ter essa possibilidade de ter várias câmeras, né, Amado? Para você assistir, aqui a imagem está dentro da televisão, olha lá. Tá lá dentro, ó, da televisão, ó, tá vendo? Aí, né? Se você quiser tudo isso aí, esses efeitos especiais na sua produção, na sua programação, eu digo que vai ficar bem legal, viu? Você pode passar vídeos, pode passar imagens do próprio internet com qualidade de alta resolução, em HD, né, Amado? Ó. E fica uma maravilha. Então, se você achar interessante, você pode fazer um contato com o Rubens no WhatsApp. Amadinha, o que acontece é que nós estamos no momento final. Nós estamos na última hora. O que é a última hora, minha vida? É aquele momento em que as noivas estão esperando dar meia-noite para poder encontrar com o noivo. E nesse momento final, todo tipo de alerta para as pessoas do bem que querem buscar realmente servir o Pai, servir que eu digo, seguir o Pai,
né, os conselhos, os ensinamentos do pai, eu penso que deve estar atento, amada. Porque nessa hora aparece a mídia alternativa, a mídia corporativa, a mídia Illuminati, inclusive para acabar de colaborar, para enfiar as pessoas dentro do ateísmo, dentro do descrédito e arrasar com todo tipo de sentimento que as pessoas têm em relação à coisa principal do planeta e de fora dele, que é o pai. Ou seja, a mídia, no caso, que está aí, elas fazem duas coisas, ou enfiar as pessoas de cabeça dentro do ateísmo, ou dentro da religião, mas nunca mostrar a verdade sobre o Criador mesmo. E você, gostou da Amadinha participando? Saiba que ela vai participar outras vezes aqui comigo, né, minha vida? Um abraço a todos e até sempre. Tchau, Amadinha.